Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase de EJA. Hoje, o conteúdo de nossa aula será o gênero textual resenha crítica. Você sabe o que é uma resenha crítica? A resenha crítica é um dos gêneros textuais mais cobrados ao longo de nossa vida escolar. Saber escrever uma resenha de qualidade é indispensável. Na vida acadêmica, por exemplo, você será constantemente convidado por seus professores a emitir opinião sobre vários assuntos. Pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, uma palestra, um artigo, etc. Portanto, não vale chegar à universidade sem saber como escrever um texto desse gênero. A resenha é um gênero textual sucinto, breve, cuja principal característica é tecer, de maneira breve, uma crítica sobre determinado assunto. Então, a resenha crítica é uma crítica sobre um determinado assunto. Você vai emitir a sua opinião. A resenha ideal é composta não apenas pela crítica direta, mas também por momentos de descrição. E esses dois elementos, a crítica e a descrição, devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto. Por ser uma síntese, como se fosse um resumo, muitas pessoas acabam caindo na armadilha da superficialidade, utilizando expressões como eu gostei ou eu não gostei. Fica muito superficial, você tem que se aprofundar um pouco mais. Então as pessoas às vezes acabam esquecendo-se de que é preciso também argumentar para justificar as críticas positivas ou negativas que constarem na resenha. Tudo isso deve ser feito através do emprego de um vocabulário simples, porém preciso, prezando a concisão e impessoalidade. Vejamos alguns pontos que não podem faltar em uma resenha. O primeiro ponto é a imparcialidade. Ser imparcial significa deixar as emoções de lado e escrever sem tomar partido. Isto é, sem deixar que motivos pessoais contaminem a escrita. Assim como um bom juiz, você deve ponderar, apresentando aspectos positivos e negativos sobre o tema resenhado. Se a resenha tiver como assunto uma obra literária, não permita que motivos externos à obra, como a falta de simpatia pelo escritor ou pela editora, transpareçam em sua opinião. Aí o professor pede para você fazer uma resenha crítica sobre uma determinada obra de um determinado autor. Aí você não gosta daquele autor, não gosta daquela obra. Não, você tem que deixar isso de lado, as emoções de lado e não tomar partido. Você tem que ser imparcial. Outro ponto da resenha é a cientificidade. Por ser um trabalho de cunho acadêmico, a resenha deve ter cunho científico, ou seja, ela deve ser racional, prezar a objetividade e impessoalidade, sistemática, apresentar um sistema de ideias ordenadas de maneira lógica e verificável, afirmações que podem ser comprovadas através da observação. Outro ponto, a objetividade. Você tem que ser objetivo. Na resenha deve constar aquilo que for estritamente essencial, respeitando a característica principal do gênero, que é a brevidade. Detalhes e subjetividades não são elementos bem-vindos, pois o leitor que busca uma resenha busca também uma análise sintética sobre o assunto. Então, qual é a preparação que você deve fazer para o início da produção textual? Se o professor solicitar uma resenha sobre um filme, livro, palestra ou outros assuntos, é essencial que você conheça o tema a ser resenhado antes de começar a escrever. Você não vai escrever sobre aquilo que você não conhece. Então, se você não conhece, você tem que se inteirar, você tem que ler. Se é um filme, você tem que assisti-lo. Se é um livro, você terá que lê-lo. E assim, dependendo do tipo de assunto que você for solicitado a produzir a sua resenha crítica. Parece uma informação óbvia, porém, muitas pessoas arriscam-se a omitir
opiniões sobre aquilo que elas desconhecem. No caso, emitir opiniões que elas desconhecem. Não pode. Você não pode dizer algo sobre aquilo que você não leu, não viu, não assistiu, não conhece. Então não se deve confundir objetividade com superficialidade. A primeira leitura, seja ela de um filme ou de um livro, deve ser feita de maneira a conhecer a obra como um todo. Esse primeiro contato é fundamental para que seja quebrado o estranhamento, o que é muito comum quando somos introduzidos a um determinado assunto. Feito o primeiro contato, quando quebrado o estranhamento, é hora de reler ou rever. Fazer uma segunda leitura, ela é fundamental para captar os detalhes que passaram despercebidos. É desejável que você sublinhe ou que faça esquemas que contemplem as ideias principais do objeto a ser resenhado, estabelecendo relações entre elas. Antes de começar a escrever sua resenha, reserve um tempinho para pensar sobre o assunto, sem imediatismo, sem pressa. Esse intervalo entre conhecer e analisar o objeto e começar a escrever é essencial para que você possa emitir opiniões mais apropriadas e, se possível, busque outras fontes que possam lhe ajudar a embasar seus argumentos. Para iniciar uma resenha crítica, você precisa responder alguns questionamentos que vão lhe dar embasamento para começar a escrever o texto. Em uma resenha de um livro, por exemplo, vejamos algumas perguntas importantes que podem ser feitas para nortear a sua produção textual. Qual o assunto que é abordado no livro? A obra possui alguma característica especial? Como o assunto é abordado no livro? Qual é a tese do autor? Qual a intenção do autor com a obra? Quais conhecimentos prévios são exigidos para entender a obra? O autor dirige sua obra para qual leitor? Você consegue compreender o tema? O livro foi escrito de modo interessante e agradável? Você acredita que as ilustrações foram bem escolhidas? O livro foi bem organizado? Você acha que o leitor acha o livro útil? Qual conclusão você chegou ao comparar essa obra com outras similares e com outros trabalhos do mesmo autor? Então, aí estão várias perguntas que você deve fazer a si mesmo, no caso de uma resenha de um livro, se você for solicitado por um professor ou por uma professora a escrever, a produzir a sua resenha crítica sobre uma determinada obra literária. Então você tem que fazer essas perguntas e ao mesmo tempo ir respondendo, dando a sua opinião, o que é que você achou sobre cada desses tópicos aí. Como deve ser a formatação da resenha crítica? Geralmente fazemos a resenha digitando, não é? Então, para quando a gente vai digitar qualquer trabalho acadêmico, a resenha crítica também deve obedecer a uma formatação padrão dentro das normas da ABNT. O que é a ABNT? É uma Associação Brasileira de Normas Técnicas. É ela quem diz as normas, né, de formatação dos trabalhos acadêmicos. Não há uma regra referente à quantidade de parágrafos dentro do texto, mas trabalhos acadêmicos precisam ter em torno de 2 páginas feitas no Word, um aplicativo do Windows de texto. Ou seja, de 6 a 10 parágrafos. Então, geralmente essa média aí de entre 6 a 10 parágrafos deve ter, no mínimo, aí, umas 2 páginas, né, feitas, no mínimo. A linguagem deve ser impessoal, os verbos não podem ser escritos em primeira pessoa, use fonte Times New Roman ou Arial. O restante do texto deve ser escrito conforme as normas da ABNT. Então, você pesquisa na internet sobre as normas da ABNT, certo? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, para ver a formatação padrão para uma resenha crítica. Então, vamos fazer agora um passo a passo para você desenvolver a sua resenha crítica. Primeiro, identifique a obra. Na identificação da obra, coloque todos os dados bibliográficos do livro, filme, artigo ou qualquer outra obra que você leu ou assistiu e de onde será baseada a resenha crítica. Segundo,
Apresente a obra. Faça uma descrição do conteúdo do texto que você vai resenhar. Escreva a descrição em poucas linhas. O objetivo é situar o leitor com aquilo que ele vai ler na sua resenha. Terceiro, descreva a estrutura. Mencione a divisão do livro, filme ou artigo em capítulos ou seções. Fale sobre o foco narrativo. Cite sobre o número de páginas da resenha. Quarto, descreva o conteúdo. Na parte principal do texto, você precisa fazer um resumo do livro, artigo ou filme. Faça isso de forma objetiva. Utilize de 3 a 5 linhas para falar sobre isso. Quinto, analise de forma crítica. Coloque sua opinião quanto à obra que você leu ou assistiu. Procure argumentar se baseando nas teorias de outros autores. Faça comparações. Utilize algumas explicações que foram dadas pelos professores dentro da sala de aula. Use no máximo 3 parágrafos para fazer sua análise. Sexto, recomende a obra. Recomende a obra para aquelas pessoas que possam achar o conteúdo útil. Use elementos como idade, renda, escolaridade, elementos sociais e até pedagógicos. Sétimo, identifique o autor. Mencione quem é o autor da obra que você resenhou. Fale um pouco sobre a vida daquele autor. Coloque algumas informações sobre as outras obras do autor. Insira as informações acadêmicas, a área de atuação do autor, entre outros assuntos relevantes. E oitavo, assine e identifique-se. Coloque o nome do autor da resenha, que no caso é você. Você é o autor da resenha, da sua resenha crítica. Então você tem que assinar e identificar-se. Identifique o seu ano ou curso e em seguida coloque o nome da instituição que você estuda. Muito bem, então esse foi o passo a passo para a construção de uma resenha crítica. Falamos hoje da importância do gênero textual resenha crítica e as características do mesmo e um passo a passo para que você possa produzir a sua própria resenha crítica. Então esta foi mais uma aula de hoje de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase da EJA. Eu sou o professor Heraldo Cunha. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.